Olá, amigos. Espero que esteja tudo bem. Venho hoje ministrar uma palavra com vocês que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que é o fato da criação do homem. Nós entendemos, amigos, que o homem foi criado por Deus para reinar. A Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem dele e à semelhança. E ele disse para o homem: governe sobre tudo. Uma das grandes manifestações do caráter de Deus no homem é o governo do homem sobre as suas emoções, sobre a sua vontade. E Satanás, como diz a Escritura, ele entrou justamente nessa questão. Ele levou Eva a ponderar, irmão, se aquilo que Deus tinha dito era realmente verdade. Ele não forçou Eva a nada, ele só fez Eva pensar. E nós estamos cercados hoje, irmão, de programas na televisão, de conversas nas nossas rodas de amizade, no Facebook, nos Orkut da vida. Está cercado de reflexões que nos levam a ponderar, a questionar se aquilo que Deus tem dado para nós de fato é bom. Vamos ver em Gênesis 1, capítulo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, subjugue, governe sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Quando Deus acaba de criar o homem, irmão, e a mulher, o que Deus faz? Deus o favorece. Deus o abençoou. Deus o favoreceu, irmão. Uma das características de Deus, logo de cara, é abençoar o homem. Se o homem é realmente a imagem e semelhança de Deus, uma das características que você vai encontrar no teu semelhante, irmão, no teu amigo, no teu próximo, que confessa, que professa uma fé em Cristo Jesus, é o ato de querer favorecer sempre tudo e todos. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o justo procura saber até da vida dos animais. Eu conheço irmãos, irmão, que compram um saco de alpiste para jogar no quintal, para poder abençoar os passarinhos, coisa de simples, né? Compram bebedores, enchem o quintal de bebedores de água. Quintais deles se tornam lindos, floridos de pássaros, de plantas, de animais. E quer dizer, são pessoas que entenderam o Evangelho, está impregnado na alma, é um ato contínuo, né? Você vê que Deus, vamos partir desse princípio, amigos. Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança. Ou seja, o que é a imagem e semelhança? A característica de Deus invisível será visível no homem, irmão, do ato da criação. E você vê que Deus criou o homem e a mulher. E a primeira coisa que Deus faz com o homem é que ele governe. Então a primeira característica de Deus no homem é governar. Não sobre o seu próximo como se encontra hoje, como se vê hoje, mas sobre toda a criação. Então nós entendemos, irmão, que a primeira característica de Deus, a imagem e semelhança de Deus no homem, a primeira é o que? Governar. O homem governa sobre tudo à sua volta. Se você pegar o homem e colocar ali no Polo Sul, ele mata um urso polar e cria um casaco de pele. E por aí vai. Onde tu colocar o homem governa. O homem hoje vai a profundidades terríveis no mar. O homem hoje sobe distâncias terríveis no céu. Mas não consegue controlar o seu ego, a sua vaidade. Aonde Satanás entrou. Aonde ele permeia a nossa cultura. Uma das coisas, amigo, que eu quero deixar bem claro para você, quando eu vim para o Evangelho, e quando passei a me entender, antes de vir para o Evangelho, antes de vir para acreditar no Evangelho, por meio de Cristo, por meio do Espírito, era se o mundo à minha volta era realmente isso. Como eu já falei em outros vídeos, tu imagina, meu querido, se viver isso, ir para o trabalho, ganhar dinheiro, comprar roupa, sair com a esposa, ter relação com a esposa, ter filho, ir para o trabalho, comprar roupa, comprar carro, ir para o trabalho, amar a esposa, criar o filho. A vida, o círculo da vida é só isso? Eu acreditava que não, como acredito até hoje. Eu acredito que é algo superior no ato da criação. E vamos dar sequência. Então, o primeiro ato da criação foi que Deus desse ao homem
Deus falou para o homem, domine sobre tudo. Essa é a primeira característica da imagem e semelhança de Deus no homem, o ato do homem governar. O segundo, olha o que Deus fez, e criou Deus o homem à sua imagem. E Deus os abençoou. A outra característica que Deus deu ao homem é o ato de abençoar. Se Deus abençoou o homem com a imagem e semelhança de Deus estará sempre abençoando, ou seja, favorecendo o seu semelhante. E vamos dar prosseguimento. E Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Uma das outras características de Deus impregnado na imagem e semelhança que está no homem é o ato de frutificar, multiplicar e encher. É uma sequência, meus queridos, natural. O homem, quando tem o caráter de Deus, ele frutifica, ele multiplica esse fruto e ele enche a terra dessa característica. Agora você pensa comigo e imagina. Deus criou o homem para reinar, irmão. O homem foi criado para reinar. Partimos do princípio de Gênesis, capítulo 1, irmão, o início do Evangelho. Deus criou o homem para governar, para reinar. O homem é um cidadão real, um cidadão que veio de forma reinante na terra, para reinar. E uma das características de Deus é governar, abençoar e frutificar, multiplicar e encher a terra de quê? Desse governo e dessa bênção. Olha a sequência da fala da Escritura. Deus criou o homem para que ele viesse governar e o abençoou. Em cima disso o homem vai frutificar, multiplicar e encher a terra. E após isso Deus disse o texto, sujeitai-a, dominai-a sobre o peixe. Deus disse para o homem, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que dá fruto, e que vos dê semente para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para vós mantimento. E assim fez, e viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã, o sexto dia. Então, meu querido, eu quero relatar aqui para vocês aonde Satã quis entrar, e entrou até hoje, até na vida do cristão, até na vida do evangélico, ou na vida de quem seja que professe uma fé. Deus criou o homem, irmão, para ser a imagem e semelhança dele, ou seja, toda a característica que existe em Deus de bondade, amor, vida, respeito, domínio próprio, frutos do Espírito, haverá no homem. E uma das características que Deus no homem, a primeira foi que o homem viesse dominar. A segunda foi que Deus viesse abençoar o homem em cima disso. O homem dominando, ele será abençoado. É um fato, tanto é que a Bíblia diz o seguinte, em capítulo 1 de Isaías 1,19. Vamos ler? Para não ficar nas minhas palavras somente, para não errar o texto. Olha o que diz. 1,19 de Isaías. Um minutinho. Aqui, ó. Se quiserdes e obedeceis, comereis o bem desta terra. Porque o primeiro ato da criação de Deus em criar o homem à imagem e semelhança de Deus é fazer com que o homem governe. É fazer com que o homem obedeça, irmão. Se limite. Ponha barreiras à sua volta. E entenda que o governar é o ato de prestar atenção naquelas coisas que já estão criadas. Quando você começa a governar as suas emoções, a sua vontade, em prol de uma obediência a Deus, automaticamente, como diz o texto, Deus abençoa o homem. E através dessa bênção, o homem consegue frutificar, multiplicar e encher a terra desse conhecimento de governo e de bênção de Deus sobre a vida do homem. O homem só se tornou um administrador, ou seja, um ser real. Em Salmo 8, está aqui, ó, para nós vermos, aqui. Aqui é um questionamento do salmista sobre a criação do homem. O que é então o homem frágil para que tu lembres? O que é o filho do homem mortal para que tu nele atentes?
No entanto, tu fizeste somente um pouco menos que os anjos. O homem foi feito num grau menor que os anjos. E o coroaste com glória e esplendor. Deus coroou o homem, irmão. O fez rei de glória e esplendor. Tu lhe deste domínio sobre as obras das tuas mãos. O homem governou os feitos de Deus. Quando é que o homem perde esse reinado? É quando ele não consegue mais governar suas emoções, irmão. O homem que não é obediente não consegue não se torna participante da imagem e semelhança de Deus. Uma das características da imagem e semelhança de Deus é governar a si mesmo. A Bíblia relata que Deus teve várias vezes vontade de destruir a humanidade. E disse, tu colocaste sobre todas as obras de tuas mãos, e tu colocaste tudo sobre seus pés, rebanho e gado, tudo mesmo, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, pois ele, o homem, cruza os altares dos mares. Adonai, nosso Senhor, quão poderoso é o teu nome, através de toda a terra. A Bíblia diz que Deus colocou tudo aos pés do homem, irmão, no ato da criação. Então, você vê como Deus colocou o homem com a intenção de ser rei, de governar. Tu imagina um Deus tremendo, criando tudo e falando para o homem, governe e domine, frutifica, multiplica e enche a terra desse governo, não sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, sobre as suas vontades, e eu os abençoarei. Se acreditares, se me obedeceres, como diz Isaías 1,19, comereis o melhor da terra. Então Satanás sabia disso, irmão. Satanás com certeza percebeu isso, que uma das manifestações da imagem e semelhança de Deus é que o homem governe, domine e abençoe toda a terra. Imagina os animais, irmão, do campo, as aves do céu, vindo até Adão para Adão dar nome aos animais. A Bíblia diz que Adão tinha a glória de Deus até antes do pecado. Então Satanás percebe isso. Então Satanás quer roubar algo que há em mim, que há em você, que é a obediência ao Criador. A prova disso é o que está aqui. Olha como é que ele vai entrar numa raiz tão profunda que hoje entra de maneira tão sutil à nossa volta. Entra no meio das televisões, das músicas, dos sons, das conversas na rua, dos programas, dos trabalhos. Lembre-se disso, Deus te criou para ser rei, para governar a tua vida, para que tu seja a imagem. Irmão, tu é tão real, a existência de Deus na tua vida é tão real que Ele te criou para que a majestade dEle, como diz o livro de Salmo capítulo 8, Ele te enche de glória e de esplendor. E Satanás quer o tempo inteiro roubar isso. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Deus não disse isso, meu amigo. Deus só disse para Eva não comer, Adão e Eva não comer de uma árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a sagacidade. Satanás chega para Eva e fala, é isso que Deus disse, não comerás de toda a árvore? O que aconteceu? Ele fez Eva pensar, caramba, é verdade. Olha o que ele fez Eva pensar. Caramba, é verdade. Ele não falou para mim não comer de toda, ele falou para mim não comer de uma. Pô, então o que deve ter nessa uma? Ele chamou a atenção especificamente somente para uma árvore, mas ele usou o termo todas, fazendo com que ela pensasse da seguinte maneira, caramba, tudo me é permitido, mas por que aquela não é? Pô, existe alguma coisa naquela árvore. É como hoje na nossa vida, irmão. Caramba, tudo me é permitido fazer, mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo que todo mundo faz? Eu acho que não tem muita coisa a ver, não. Ele vai me perdoar mesmo, ele é Deus de amor. Vou experimentar só para ver o que tem. Olha a tua vida como é que está, olha a minha. Olha a vida daqueles que amam, que professam a fé em Jesus, mas não obedecem de forma terrível a ponto de mudar a sua existência. Como Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Experimentar completamente o novo, irmão. Permitir que você entenda o que está escrito em Gênesis capítulo 1, o ato do governo de Deus sobre o homem, o ato da majestade real, que o homem é criado para ser rei. Não deixam que remova isso da sua vida. E Satanás, de forma sutil, roubou isso lá no Éden. E Cristo Jesus nos trouxe isso. Olha o que aconteceu.
É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim, comeremos. Não, Deus falou que eu posso comer da árvore. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não falou para não tocar, irmão. E Eva já acrescentou algo também. Deus falou para não comer. E diz o texto, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Ou seja, a Bíblia trata os olhos com o entendimento, se abrirão o vosso entendimento. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Uma das características da desobediência, irmão, é algo que é bom, é algo que é agradável, e é algo que é desejável. O pecado aos teus olhos é bom, é agradável e é desejável. Gravem isso. E desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e se virou e deu para o seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, irmão, você vê aqui que Satanás, de forma poderosa, tremenda, astuta, removeu o principado. A Bíblia fala em Apocalipse que os anjos não guardaram o seu principado. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 7, que os governos da terra reinam, mas não têm mais a majestade. A palavra majestade e principado, um dos termos gregos para ela, significa dignidade de rei, postura, conduta, forma de se viver de forma real. Significa que você vai ter uma conduta. Guardar o seu principado significa andar com dignidade, com conduta, com gesto, com fala de um rei, digno de um rei. E quando é que você perde esse principado? Foi quando Eva perdeu com Adão, quando não obedeceu a Deus. Obedecer a Deus é ter a imagem e semelhança dele impregnado na sua mente, sabendo que você foi criado para obedecê-lo, governar a sua vontade, subjugar, exercer domínio sobre o seu entendimento ruim, negro por meio da força. Uma coisa que eu vou te dizer, irmão, eu acredito que Adão e Eva já entendiam o bem e o mal, só não conheciam, só não tinham doquimazo, só não experimentavam, só não sabiam o que era na prática. Como um homem que tem a imagem e semelhança de Deus, que dá nome a milhões de animais, tem a glória de Deus, é criado à imagem e semelhança de Deus, não vai saber que aquilo é desobediência, só não sabia o que causava, é diferente. Mas Satã, de forma muito sagaz e sutil, amigo, traz na nossa mente hoje existe um Éden dentro de você, irmão. Hoje existe um paraíso dentro de você, e Satanás fica 24 horas tentando remover esse Éden da existência do homem, tentando de forma sutil, fazendo com que você veja que é boa, agradável e desejável. A desobediência, irmão, a Deus, aparentemente nos leva a isso. Muitas mulheres, muitas drogas, muitas bebidas, muito roubo, dinheiro fácil, suborno. Não é bom, não é agradável, não é desejável, porque aparentemente dá sensação de liberdade, mas causa morte. Houve morte. Houve a palavra morte. Um dos termos gregos para a palavra morte é separação. Quando você diz que aquela pessoa morreu, significa que ela se separou de você, não somente da forma literal, às vezes da forma física, como da forma simbólica. A minha mãe está morando no Rio, eu moro na região dos Lagos. Ela está separada nesse período de mim. Então Eva, naquele momento, Adão se separa de Deus. Se separa de forma terrível. Se separou de forma física porque Deus também os lançou para fora, mas Deus dá meio a eles. Mas onde eu quero me prender, irmão? Atentem para a astúcia de Satanás na nossa vida. Atentem para a sutileza. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é desejável aos olhos, trago a tua vida por Satã. Porque a tua imagem, a imagem que Deus te deu dele é para governar as suas emoções, governar a sua vida. É para subjugar a terra.
Todos os animais, olha o que se perdeu, irmão. Todos os animais do campo serviam a Adão. Todas as árvores do campo serviam a Eva e Adão. Serviam Adão e Eva. Todo ser vivente vinha de forma serviçal a eles. Isso se perdeu. Agora o homem começa a trabalhar do suor do teu rosto para que dele possa comer. Hoje nós governamos não mais as nossas emoções. Um dos principais atos da imagem e semelhança de Deus em você é que você governe as suas emoções. Hoje é que você governe o seu próximo. Tenha domínio sobre ele. Monte uma empresa e pague um salário mínimo, furreca ele. Pessoas hoje são satisfeitas, irmão, com o que têm. Satisfeitas com o que são. Porque aprenderam a governar de forma escrava. Deus tirou o povo do Egito com essa intenção. Romanos 5,17 diz o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou, Adão, por meio dele, por meio de Adão a morte reinou, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus nos trouxe esse reino de novo, irmão. Está escrito em Romanos 5,17. Reinaremos em vida. E eu deixo essa palavra para ti. Reinar no grego é basileia. Subjugar por meio da força suas emoções é retornar ao Éden que está dentro de ti. Subjugar por meio da força suas emoções é trazer cativo toda e qualquer desobediência que você tenha lançada em sua mente por Satã. Porque Satanás está o tempo inteiro fazendo com que a gente venha pensar que as coisas são boas, agradáveis e desejáveis. Tudo aquilo, irmão, que vai ser bom, agradável à sua vida e desejável, cuidado. Cuidado. Porque no final é morte. Agora, tudo aquilo que vai fazer com que você reine em vida, se torne imagem e semelhança. Olha o que a Escritura diz. Frutificai na imagem e semelhança, multiplicai na imagem e semelhança e enchei a terra na imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus é governar as suas emoções, ser abençoado por Deus e ter todo o beneplácito, toda a graça, todo o amor de Deus aos seus pés, irmão. Isso quase pouquíssimos homens na terra entenderam. O que é ser amado por Deus? O que é permitir que esse Deus maravilhoso nos governe, nos ilumine o entendimento e nos ame? Tu imagina, irmão, 40 anos sem fazer nada, comendo e bebendo, sandália não escangalhando, roupa não tendo doença, não tendo aborto. Hoje a tecnologia é avançadíssima. Olha a criminalidade, olha a morte à nossa volta. Para onde nós olhamos, irmão? A morte e destruição. Reflitam sobre isso. Imagem e semelhança de Deus é frutificar, multiplicar e encher a terra do conhecimento dele, desse governo maravilhoso. E hoje nós reinamos em Cristo. Está escrito: pois a provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos faça entender, retornar ao entendimento de Gênesis capítulo 1, que eu fui criado para ser rei, governar as minhas emoções, frutificar, encher e multiplicar a terra desse conhecimento. E não permitir que nada que seja bom, agradável e desejável aos meus olhos venha me derrubar. Cuidado, irmão. Satanás é astuto e sagaz. Mas nós temos a chance de nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, dizendo não ao mal, a Satã, e sim àquele que nos criou para ser rei. Que Deus nos abençoe.